MJ Beats. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui na MJ Beats. Hoje temos uma análise especial, viu? Em parceria com o perfil Café com Michael, do Cauê Rodrigues. O Cauê escreveu o artigo que baseia nosso papo e, olha, ele também fez um livro de colorir do Michael Jackson bem legal. Vale a pena dar uma olhada lá no perfil e baixar. E, bom, parece que o assunto de biografias, digamos, absurdas, tá meio em alta por aí, né? Coincidência ou não, vamos mergulhar justamente numa dessas. Michael Jackson, uma história sem fim, do Antero Leivas. Saiu em 2010 pela editora Scala, logo depois que o Michael faleceu. Nossa missão aqui é, então, analisar criticamente como essa biografia retrata o Michael, usando a lente do artigo do Cauê para MJ Beats. E, assim, pelo que o artigo já adianta, parece que o compromisso com a realidade não foi bem o foco do autor, né? O Cauê já começa detonando a introdução do livro. A descrição do Michael é tipo: mesmo sendo branco, mesmo sendo Peter Pan, mesmo sendo personagem live action de Steven Spielberg. Caramba, que jeito de começar, hein? Pois é. É uma escolha que, olha, já diz muito. Em vez de buscar um mínimo de contexto, de profundidade, o autor vai direto nos clichês mais batidos, aqueles que a mídia repetiu até cansar, né? Para escrever sobre alguém tão complexo tem que ter responsabilidade, sabe? Começar desse jeito usando rótulos que o próprio Michael lutou contra já sinaliza, assim, uma falta de cuidado, uma preferência pelo choque fácil em vez de uma análise séria. E essa pegada, segundo o artigo, não para por aí. Tem mais coisa que soa quase como deboche, né? Tipo o comentário sobre They Don't Care About Us, com Olodum. Michael, eles não ligam pra gente. Pois é, nem ele. Fala sério. Nossa. E o Moonwalk? O livro descreve como algo que no Brasil a gente chamaria de pisei na merda. Isso é reduzir tudo a piada, né? Não dá pra levar a sério. Exatamente. É um padrão claro ali. Reduzir gestos artísticos, momentos culturais importantes, a piadinhas, a comentários depreciativos, ignora totalmente a força cultural do Olodum, a inovação da dança, mostra um distanciamento, assim, uma falta de vontade de entender o que estava por trás, entende? Totalmente. E fica pior, viu? Ao falar do clipe de Remember the Time, o livro manda uma fase branca do Michael. O artigo do Cauê critica isso duramente, porque ignora, completamente o diagnóstico de vitiligo, a condição médica dele. Sim, uma condição médica séria. E também o fato de que o clipe tem um elenco quase todo negro representando a realeza do Egito Antigo. Como pode uma biografia ignorar fatos médicos e o óbvio do clipe? Pois é, a sua missão é, assim, muito grave. Ignorar o vitiligo, que foi confirmado, e toda a estética e a mensagem política de Remember the Time, isso mostra ou um desconhecimento absurdo ou, o que é pior, talvez uma intenção de manter essa narrativa sensacionalista a qualquer custo, né? Foca na aparência, na especulação e joga fora a condição médica, a representatividade que ele buscou ali no vídeo. É complicado. E o artigo ainda menciona a insinuação sobre a música Ben, aquela do filme da amizade do menino com o rato. Ah, sim. O livro dá a entender que era tipo uma declaração de amor gay. Ignora o contexto do filme, ignora o que o próprio Michael falou sobre a música. Parece que vale tudo para criar polêmica, né? E esse é o ponto central que a análise do Cauê traz à tona, né? A gente vê um padrão que se repete. Fatos cruciais são deixados de lado, o contexto é completamente descartado e tudo é distorcido para caber numa narrativa de escândalo, de bizarrice. É uma abordagem que não tem interesse nenhum em entender a pessoa real, o ser humano ali. Só quer reforçar rumor, estereótipo, desumaniza, né? Sim, desumaniza total. A conclusão do artigo do Cauê é bem essa, na verdade. Que o livro parece usar o nome do Michael Jackson muito mais para vender exemplar do que para contar uma história com um mínimo de respeito, de compromisso com a verdade. E reforça o óbvio. Michael Jackson merece muito mais do que ser reduzido a essas caricaturas, essas polêmicas baratas. Com certeza. E isso faz a gente pensar, né? Sobre como a gente consome esse tipo de material. As biografias. A análise do Cauê é importante porque ela defende narrativas que tratem as pessoas com humanidade, com rigor. Ele contrasta essa abordagem do Leivas com a autobiografia do próprio Michael, o Moonwalk, lá de 1988, como uma fonte bem mais honesta, né? O livro do Leivas parece ignorar completamente toda a complexidade que era ser um artista negro,
sobre um escrutínio global absurdo, lidando com racismo com uma fama que ninguém nunca teve antes. Então, no fim das contas, a análise do Cauê funciona como um ótimo alerta pra gente. Um alerta sobre a importância de a gente ser mais crítico com o que lê, né? E buscar fontes que realmente tentem entender a complexidade das figuras históricas. Em vez de só explorar o lado sensacionalista, é celebrar o legado real, não essa versão distorcida. Exato. E fica talvez uma provocação final para quem está ouvindo. A responsabilidade não é só de quem escreve essas coisas, né? Quem lê também tem um papel ativo de buscar, de valorizar e até de exigir narrativas que respeitem a complexidade humana por trás da figura pública. Resistir um pouco àquele apelo fácil do escândalo, da piada pronta, sabe? Um ponto fundamental para a gente pensar.